No tema do dia desta segunda-feira, dia 24 de janeiro, estamos aqui para analisar um bocadinho deste último fim de semana da Liga Portugal Betclic, mais concretamente o novo empate do Sporting, desta vez na Vila das Aves. Eu sou a Andreia Araújo, tenho aqui comigo o nosso jornalista Humberto Ferreira. Humberto, bom dia. A minha primeira pergunta para ti é mesmo, este é o terceiro empate consecutivo dos Leões na Liga. Qual é que é a principal razão para isto? É um alarme máximo que a equipa de Rui Borges deve ter, porque a partir de agora voltou a ter o Benfica colado também no primeiro lugar e esta razão ou este empate deve fazer com que Rui Borges e a sua equipa técnica olhem muito para dentro e para o que o Sporting não tem conseguido fazer, principalmente nas segundas partes. E este empate é um claro sinal disso. O Sporting foi muito dominante na primeira parte, o treinador disse bem que na primeira parte o Sporting podia ter cavado um fosso inatingível para a equipa de Rui Ferreira, para o Aves Futebol SAD, mas o facto de ter saído com um 2-0 e com sinais de um futebol menos positivo a terminar a primeira parte, fez com que a formação da Vila das Aves pudesse acreditar numa reviravolta, numa mudança de jogo no segundo tempo. E isso foi conseguido com o evoluir do marcador e do tempo de jogo, com o gol com o primeiro gol primeiro e depois o gol do empate mesmo no final da partida. Quem se recorda de um passado recente, por exemplo, de um Aves-Benfica, olha para este Aves-Sporting e pode ver coisas muito semelhantes, mesmo que o treinador do Aves Futebol SAD seja diferente e não seja o mesmo. E por isso, olhando para o lado do Sporting, é uma preocupação que a equipa do Sporting tem demonstrado para os seus adeptos ao longo das últimas jornadas. Não tem sido uma equipa consistente a demonstrar o seu futebol ao longo dos 90 minutos. No Dragão, por exemplo, mostrou e teve uma primeira parte de grande nível, terminou e teve uma segunda parte encostada às cordas e frente ao Arouca o Sporting começou mal, saiu para o intervalo a perder, nunca demonstrou aquela capacidade de futebol mais ofensivo, mais asfixiante para o adversário. E voltou a fazer isso também na Vila das Aves. É um Sporting que, mesmo olhando para a quantidade de lesões, castigos, dificuldades em construir a equipa, eu acho que a mudança tática não tem sido benéfica para os jogadores de Rui Borges e para a equipa do Sporting. Ontem voltou a ficar mais que evidente essa situação. A equipa consegue fazer uma primeira parte de grande nível, mas acaba por estacionar num 2-0. E há quem diga muitas vezes que o 2-0 pode ser um resultado muito perigoso, porque naturalmente a equipa de Rui Ferreira, o Aves Futebol SAD, conseguiu reduzir e meteu-se claramente no jogo. O Sporting, quem estava a ver a partida, sentia que aquela situação iria acontecer e aconteceu mesmo. E eu acho que esse é o principal sinal de alerta que Rui Borges deve levar também nestas análises de vários empates, 3 consecutivos na Liga, a juntar a isso uma derrota na Champions, a juntar a isso um outro empate também para a Champions. É um Sporting que tem faltado confiança na construção dos seus resultados, mesmo jogando relativamente bem, coisa que tem acontecido em momentos noutros jogos. Neste aconteceu durante grande parte da primeira parte, já tinha acontecido também no Dragão, mas nunca foi uma equipa que, mesmo estando a ganhar por 2-0, se pudesse dizer que estava tranquila com o jogo. O Sporting falhou ontem essa capacidade de matar a partida e falhando essa capacidade acabou por consentir um empate e eu acho que essa reflexão o treinador também deve ter com ele próprio. Uma reflexão que o treinador acabou por fazer foi já no fim do jogo. O Rui Borges deixou algumas críticas à arbitragem deste domingo. Acreditas que o Rui Borges possa ter razão nas declarações que teve? Eu acho que foi uma espécie de, não chamaria salvar a pele, mas utilizando esta expressão do treinador do Sporting com essa declaração, porque posteriormente depois vimos a forma como foram validados os golos do Sporting e deixaram muitas dúvidas, levantou muito o véu sobre a situação de câmaras de videovigilância a serem utilizadas para VAR e a validar o golo. Naturalmente, nós todos que andamos no futebol e que vemos o futebol, queremos acreditar que a situação está salvaguardada, mas quando vemos comunicados de outros clubes a questionar quem tomou aquela decisão, também ficamos na dúvida de quando é que aquelas câmaras começaram a ser
operacionalizadas e utilizadas para serem tidas como oficiais para medir as linhas de fora de jogo. Quem vê na primeira câmara acha que Diomande está claramente em posição irregular quando desvia o golo de cabeça para o primeiro golo, quando desvia a bola de cabeça para o primeiro golo. Depois, com a câmara de topo, ficamos na dúvida para perceber que o pé do defesa do Aves está a colocar Diomande em jogo, e queremos acreditar que as câmaras dão essa validação à equipa de vídeo-arbitragem. Mas depois é a situação que se levanta sobre quando é que estas câmaras começaram a ser utilizadas, se os clubes foram salvaguardados sobre esta situação, se existem todos os estádios. Foi uma câmara que claramente, por exemplo, na realização da Sport TV, só ficamos a perceber que a Sport TV só teve aquela câmara 8 minutos ou 10 minutos depois do lance acontecer, porque o lance acontece aos 8 minutos, a câmara só é disponibilizada para transmissão, ou pelo menos só foi publicada para transmissão aos 18 minutos. Portanto, depois o Rui Borges falar do duelo de critérios, escudando-se no vermelho que foi admoestado ao Diomande, é algo que faz com que o treinador use ali aquela declaração como uma espécie de salvar a pele e de tábua de salvação. Eu não acho que o Sporting tenha razões fortes para criticar a arbitragem. Acho que o Rui Borges, percebo que se escuda naquela situação porque no Dragão teve os jogadores expulsos por causa da vídeo-arbitragem, teve um penalti frente ao Arouca por causa da vídeo-arbitragem, teve frente ao Aves Futebol SAD também um penalti por causa da vídeo-arbitragem, e o treinador do Sporting, no fundo, começa a sentir que são muitos casos. Se fossem todos mal ajuizados, eu compreenderia as declarações de Rui Borges. Não sendo mal ajuizados, acabo também por aceitar essas declarações na ótica dele pedir critérios iguais, e naturalmente todos nós queremos que esses critérios sejam iguais para que o futebol seja de facto similar. Não nos podemos esquecer, é que é um bocadinho cada cabeça a pensar da subjetividade por vezes de cada lance, e ontem na Vila das Aves o Sporting acaba por ter coisas que são apontadas por parte dos adversários, coisas que são beneficiadas por parte da equipa do Sporting também. Portanto, acho que o Rui Borges é o calor do jogo e às vezes pode-se aceitar. Acho que não teve a sua medida exata quando tomou a proporção das palavras, pedindo este critério igual e dizendo mesmo que está atento, que vai estar atento em jogos futuros, não só da sua equipa, mas de outras equipas. Outra das consequências deste jogo e deste empate foi mesmo a igualdade pontual entre Benfica e Sporting no topo da liderança da Liga Portugal Betclic. Portanto, Humberto, o que eu tenho para te perguntar é se é preocupante este encurtar de distância por parte do Sporting, dados estes últimos resultados. Essa preocupação, na ótica do Sporting e dos sportinguistas naturalmente, na ótica do Benfica e do Futebol Clube do Porto, até do Sporting de Braga, que estão mais perto, há uma felicidade diferente, naturalmente, por poder ver estas jogadelas do Sporting. Eu diria que é preocupante, mas olhando para a frente, o Rui Borges poderá agora ter as tais semanas mais limpas de treino, como tantas vezes reclamou, como disse que a equipa não consegue trabalhar em virtude das diferentes competições. O Sporting vai ter agora a partida para a Taça de Portugal e depois, daí em diante, se continuar na Taça, terá mais 2 jogos antes da final, portanto terá semanas mais limpas para poder trabalhar, para poder implementar o seu jogo. As lesões são uma grande dor de cabeça, de facto, para a equipa do Sporting, mas o treinador leonino deve ter aqui um motivo de reflexão, porque o Sporting nesta temporada já deixou de desperdiçar 2 vantagens e Rui Borges teve mesmo a maior vantagem pontual, porque Rui Borges, olhando neste ciclo de tempo, o Sporting chegou a ter 5 pontos de vantagem com o Ruben Amorim, quando o Ruben Amorim sai para o Manchester United e entra João Pereira. No percurso, depois de 4 jornadas, perdeu toda essa vantagem, inclusive quando entra Rui Borges, o Sporting está 1 ponto atrás do Benfica, e já com Rui Borges o Sporting conseguiu recuperar 7 pontos. Ou seja, antes
antes do jogo frente ao Futebol Clube do Porto, depois da vitória sobre o Farense, o Sporting tinha 6 pontos de vantagem sobre o Benfica, isto à 20ª jornada, e 8 pontos sobre o Futebol Clube do Porto. Nesta altura e passados estas jornadas, o Sporting tem os mesmos pontos que o Benfica e pode ver o Futebol Clube do Porto encurtar a sua distância pontual para 4 pontos, 3 jornadas apenas. E essa é a preocupação que Rui Borges deve analisar na ótica em que, por exemplo, poupou Gyökeres e Trincão na partida frente ao Dortmund para a Liga dos Campeões, para poder apostar tudo no campeonato. E acaba por ter um novo desaire no campeonato. São 3 desaires consecutivos, mesmo tendo vários jogadores lesionados e jogadores importantes lesionados em setores determinantes, como o meio-campo. Não há Morita, não há Yulman, não há Bragança, não há João Simões, até inclusive. E o Sporting Rui Borges tem aqui uma grande desculpa utilizando esta expressão. Só que são 6 pontos em 3 jogos consecutivos e é algo que é muito alarmante e que Rui Borges deve também olhar com olhos de ver na sua preparação dos próximos jogos. Perceber quais são as peças que podem encaixar melhor para ir para o pragmatismo do resultado e não tanto para a beleza do jogo. Falaste aí de inúmeras ausências que o Sporting tem tido nas últimas semanas. Aquilo que eu tenho para te perguntar, como a última questão deste tema do dia, é mesmo se as lesões que o Sporting tem enfrentado, se são o grande problema deste Sporting. Eu acho que são o grande problema porque demonstram que o plantel não tem a profundidade de outros plantéis. Por exemplo, o Benfica também teve muitas lesões, também tem muitas lesões, mas há mais soluções de qualidade no plano B, se assim quisermos, das opções para jogarem. E o Sporting tem manifestamente uma diferença bastante grande. O próprio Ruben Amorim já se tinha queixado dessas alternativas e agora com este acumular de jogos notou-se bastante isso. Pote não joga há muitos meses, o Trincão e o Gyökeres foram poupados, acabaram por, se calhar, essa falta de rotina à meio da semana também não ter dado um melhor caminho. O Gyökeres esteve parado muito tempo, teve a jogar sempre muito limitado, se calhar ainda está a ganhar a explosão que demonstrou de outros tempos, mas depois todas as lesões fazem com que o próprio treinador também não consiga dar treinos com a qualidade e aquilo que pretende para colocar em prática. Aquela zona do meio-campo é de facto determinante para que o treinador possa unir todos os setores, defesa e ataque. E tem faltado essa estabilidade ao meio-campo do Sporting. Já disse os nomes: Yulman, Morita, João Simões, Daniel Bragança. Estamos a falar de 4 jogadores que dão uma rotatividade imensa ao meio-campo do Sporting e que estão todos de baixa. E por isso a equipa de Rui Borges está com este grande problema, porque as alternativas não têm esta qualidade dos titulares. E essa situação nota-se muito na dinâmica de jogo, na capacidade que os jogadores com menos experiência não estão a conseguir implementar no jogo. O calendário do Sporting pode ajudar a que a equipa leonina não tenha umas dificuldades tão grandes na abordagem do campeonato a partir de agora. Mas ainda há deslocações dificílimas aos Açores com Santa Clara, há Luz já numa fase final da temporada, há uma recepção sempre difícil ao Braga, que está a fazer uma época notável fora de casa, como já os números comprovam, termina a época a receber o Vitória e há depois uma série de armadilhas pelo meio, se quisermos utilizar esta expressão, como a saída à Amadora, a saída a Rio Maior para defrontar a equipa do Casa Pia, o próprio Boa Vista no estádio do Bessa, não sabendo como é que poderá estar o Boa Vista. Portanto, há demasiados alarmes para a equipa do Sporting, em que as lesões são de facto a grande preocupação, porque as soluções para colocar em campo deixam sempre muitas dúvidas sobre a necessidade de não perder mais pontos, percebendo que o Benfica está numa fase mais estável nesta altura e o Futebol Clube do Porto ainda é uma grande dúvida, com esta saída também agora das competições europeias, de perceber o que é que a dinâmica de Martin Anselmi pode colocar à sua equipa, nunca esquecendo o Sporting de Braga, que eu diria, em condições de outras temporadas, estaria a lutar ainda mais pelo título, mas eu não colocaria o Sporting de Braga fora desta luta.
O tema do dia está disponível em todas as plataformas de segunda a sexta-feira e se quiser saber mais sobre os acontecimentos da última jornada, há um novo episódio do Ataque Rápido esta segunda-feira, mas também há um novo episódio do Afunda 3 em relação à caminhada portuguesa em mais uma qualificação histórica para o Eurobasket.